Título por fax, título no tapetão. Existia sim futebol antes de 1971, aqui no Brasil. Fala moral, vamos para mais uma viagem na história, aprender um pouco mais sobre esse fantástico mundo do futebol. Então já sabe, vem comigo e vamos aprender. Hoje vamos falar sobre a unificação dos títulos brasileiros. Os times que receberam os títulos soltam fogos e os times que não receberam choram. Essa tal unificação dos títulos é o reconhecimento da CBF dos títulos de entre 1959 e 1970. No início se chamava Taça Brasil e logo depois começou a se chamar Robertão. Então os clubes que venceram nesse período ganharam um campeonato brasileiro. Então agora vamos destroçar os argumentos negativos referentes a esses títulos. Quando muitos no país dizem que não tinham times representantes de cada estado no Campeonato Brasileiro, onde não tinha como ser campeão em apenas 4 jogos, e continuam afirmando que esses títulos são títulos por fax. Vamos construir uma história em cima desses campeonatos, começando por 1959, surgindo a Taça Brasil, pois em 1960 iria surgir um torneio muito conhecido até hoje, a tão saudosa e traiçoeira Libertadores da América. E o Brasil precisava ter um representante. Os clubes de Rio e São Paulo, que até então naquele momento tinha as maiores forças do país, diziam que eles deveriam ser o representante, ou os principais representantes do Brasil nessa competição, que seria a primeira edição. Então o tão polêmico João Avelange bateu o pé e falou: para que haja um representante brasileiro na Libertadores, precisa acontecer um campeonato nacional. E foi assim que a Taça Brasil surgiu em 1959. E podemos afirmar que a representatividade dos clubes nesse campeonato era muito maior do que a que há hoje no Campeonato Brasileiro, pois naquela época existiam vários estados representados no Campeonato Brasileiro da Taça Brasil, pois naquela época tínhamos 16 estados representados e na nação brasileira apenas havia 20 estados. Hoje, nos campeonatos atuais, temos apenas 8, 7, às vezes 9 estados representados. Podemos afirmar que hoje é por meritocracia, mas naquela época não era. Então a abrangência era muito maior do que a que realmente há hoje no Campeonato Brasileiro. Sabemos que hoje é o mérito que dita as nossas divisões e os campeonatos. Lembrando que a Taça Brasil não é a Copa do Brasil, mesmo usando um formato parecido por algumas vezes. A Taça Brasil era o principal torneio nacional ao qual foi criado e a sua representatividade não era igual à da Copa do Brasil, e sim de um campeonato nacional. Explicado a Taça Brasil, agora vamos explicar o surgimento do Robertão, o Roberto Gomes Pedrosa, que popularmente era conhecido como um torneio de São Paulo. Isso era um desejo antigo das duas federações, tornar o seu torneio, o seu campeonato, um campeonato a nível nacional. Naquela época, a então Federação Brasileira, que hoje se chama de CBF, era conhecida como CBB. Então, por 2 anos, houve uma demanda diferente nos campeonatos brasileiros. Era o surgimento de um novo campeonato e o campeonato que já existia naquele momento, para que existisse um apelo gigante do público, existisse um encaixe entre essas duas competições, para que houvesse um representante do Brasil nas competições da Conmebol. Houve esses campeonatos em simultâneo. Então, no ano de 67, inclusive, o Palmeiras ganhou tanto a Taça Brasil quanto o torneio Robertão, o campeonato Robertão, sendo assim, sendo campeão brasileiro, considerado campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. A CBF estava muito envolvida na Taça Brasil, então nos primeiros anos deixou encargo das federações do Rio e de São Paulo para que eles pudessem organizar a competição. Então só depois a CBF chegou e abraçou realmente o campeonato e fez com que cada vez mais fosse sendo popularizado no Brasil. Então começando assim com os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, que convidaram equipes de Minas, do Paraná e também do Rio Grande do Sul. E só depois veio as equipes de Pernambuco
e as equipes da Bahia para participar do campeonato. Como eu já havia falado, em 1968 a 1970, a então CBF, que era a CDB na época, resolveu abraçar o campeonato, que já estava percebendo que o Robertão estava engolindo realmente a Taça Brasil, e aí fez com que a representatividade do campeonato acontecesse ainda mais. O sentimento realmente naquela época era de que os times que eram campeões dessas duas competições, ou de uma delas, entre 1959 e 1960, era de campeão brasileiro, de campeão nacional. Após a CDB tomar a liderança da organização do campeonato, o campeonato houve uma mudança de nome, se tornando Taça de Prata. O Campeonato Brasileiro que conhecemos hoje começou em 1971, mas usando a forma de disputa do Robertão. E as mudanças de nomes pareciam não ter fim. Entre 1971 e 1974, o Campeonato Brasileiro teve o nome de Campeonato Nacional. Essa era a ideia realmente de colocar o título ou o campeonato daqueles anos com uma ênfase maior de Campeonato Nacional. Entre 1975 e 1979 era chamado de Copa Brasil. E então só a partir de 1980 é que veio o nome do Campeonato Brasileiro, ao qual conhecemos até hoje. Só que houve 2 anos em que o Campeonato Brasileiro teve mudança de nomes. Foram o ano de 1987, com a tão conhecida Copa União, e em 2000, que houve a Copa João Avelange. O Campeonato Brasileiro de 2000 só veio acabar no ano seguinte, em 2001. Então, em 2001, houve 2 títulos brasileiros. Assim como o Palmeiras foi campeão em 67, 2 títulos brasileiros, em 2001 também houve. Assim como nessa época da pandemia tivemos o Campeonato Brasileiro de 2020 acabando apenas em 2021, e em 2021 houve 2 campeões brasileiros. Assim como em 2021 o Palmeiras também foi campeão de 2 Libertadores no mesmo ano. Então, podemos afirmar que essa questão de ter 2 títulos no mesmo ano, ter 2 campeões brasileiros no mesmo ano, que é o caso do Palmeiras, desses títulos brasileiros reconhecidos pela CBF, não adianta questionar ou reclamar com relação a isso. Fora isso, em 2000 também tivemos o Campeonato Mundial e o Interclubes no final do ano. E ninguém questiona, porque o Corinthians foi campeão mundial em 2000 e o Boca Juniors foi campeão mundial em 2000. Como eu já tinha falado, muitos jornais da época davam uma ênfase gigantesca para os campeões desses campeonatos, dando assim uma ênfase de campeão nacional. Quem vai tirar o título do Bahia de 1959 como primeiro campeão brasileiro? Então, galera, o que é que vocês acharam sobre esse tema polêmico? Deixa aqui os seus comentários, que é muito importante pra gente. E já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreve, faz o curto, comenta e compartilha. Valeu, galera, tamo junto.